Olá para você que nos acompanha por meio das nossas plataformas digitais. Estamos de volta para levar sempre para você um assunto do seu interesse. Hoje a gente recebe o advogado Manuel Brandão e o assunto da vez é mais uma polêmica no meio político que envolve a imprensa. Na verdade, uma decisão do STF, que foi na quinta-feira passada, mas nesse fim de semana os principais veículos de comunicação repercutiram a notícia, que seria que a imprensa pode ser responsabilizada por falas durante entrevistas dos entrevistados. Mas um assunto, que rendeu muitos comentários, divulgação em grupos de WhatsApp e não deixa de ser polêmico porque envolve, mais uma vez, o meio político, o STF, e também a imprensa. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço muito, é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando dessa missão que o jornal tem, de esclarecer a verdade e levar os fatos e os acontecimentos para o público. Então, doutor Manuel, eu começo perguntando. Os principais veículos de comunicação do Brasil repercutiram essa notícia, dessa decisão do STF. Isso é uma decisão nova? É uma que já tramitava, me parece que desde a década de 90 ou início dos anos 2000 e que foi reproduzida de uma forma que não é bem isso que ocorreu? Como é que faz? Me parece, Gisele, que a reprodução dessa notícia foi um pouco precipitada. Talvez a imprensa tenha ficado um pouco assustada, assim, e reproduziu de forma praticamente assustadora. Mas a questão desse processo é um processo seguinte, que ele vinha há muitos anos. Um cidadão teve o nome veiculado numa entrevista, entrou na justiça dizendo o seguinte: olha, eu fui ofendido, o jornal não verificou a verdade desse fato, não me procurou para eu contrapor a notícia. Isso, para se posicionar. E o juiz de primeiro grau, na época, julgou procedente o pedido, falou que o jornal tinha que indenizar junto com aquele que deu a entrevista. Depois o Tribunal de Pernambuco, o Tribunal de Justiça, entendeu que não seria o caso, porque havia liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, entendeu que caberia sim uma indenização pelo jornal e pela pessoa que ofendeu, tendo em vista que o jornal não deu direito de resposta, não checou os fatos para saber o que estava acontecendo. E aí isso chegou no Superior Tribunal de Justiça e posteriormente isso foi levado para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que repetir a jurisprudência que já vinha acontecendo há muitos e muitos anos. Inclusive isso é um entendimento sumulado do STJ. Quando a gente fala em entendimento sumulado, Gisele, ele já é um entendimento reconhecido e aplicado. Qual seja, que cabe ao meio de comunicação, quando vai dar uma notícia, especialmente, eu não posso chegar aqui agora e sair xingando todo mundo, porque isso não é o objetivo da imprensa. A imprensa é noticiar o fato. Uma coisa é eu ter uma opinião sobre algo, mas cabe à imprensa fazer a verificação e divulgar com responsabilidade, inclusive permitindo que a parte eventualmente ofendida possa se expressar. Mas isso já não é o papel que a imprensa há muito tempo e obrigação, ou seja, ouvir o outro lado, sim, apurar os fatos devidamente, apurados antes de publicar? Eu acho até, partindo do pressuposto de que a imprensa é o órgão confiável de comunicação, porque imprensa e propaganda são coisas diferentes. Imprensa e grupo de WhatsApp são coisas diferentes. Imprensa e Twitter são coisas diferentes. A imprensa, ela carrega consigo a obrigação de checagem dos fatos. É por isso que o profissional de imprensa, ele é tão respeitado, precisa de ser respeitado, e por isso que já existe há muitos e muitos anos um dizer do ministro do Supremo, que eu não me recordo o nome agora, que falou num voto, que a liberdade de expressão e a democracia são irmãs siamesas, uma não consegue viver sem a outra. Acontece que a liberdade de expressão, ela não dá direito, ela não é uma panaceia para todos os males. Ela não dá direito de eu simplesmente ofender a integridade de alguém, xingar alguém. Isso, a liberdade de expressão, ela pressupõe, como viver em sociedade, pressupõe autogestão, mas também responsabilidade. Mudando um pouco o assunto, seria mais ou menos assim: eu posso casar 50 vezes, casar 10 vezes, quantas vezes eu quiser, mas os filhos que eu tiver, eu tenho que sustentá-los.
Eu preciso de autodeterminação, de autorregulação da minha vontade, mas eu tenho que ter necessariamente responsabilidade. Então foi isso que o Supremo decidiu, nada mais que isso. Na sua opinião, por que esse assunto então veio à tona, né? Apesar de ser tão antigo, causou tanta repercussão no meio aí da imprensa? Na minha opinião, isso me parece que foi uma forma assodada de interpretar uma decisão do Supremo Tribunal Federal dentro de um contexto de tentativa de divisão do nosso país. Me parece que a ideologia está tomando pé em todos os sentidos. Então eu vejo uma notícia, ao invés de eu interpretar com frieza, com parcimônia, eu às vezes faço uma interpretação assodada dizendo assim, tá vendo, agora vão proibir os jornais de falar. Aí vem o outro lado e fala assim, não é isso não, porque vocês estão... Então eu acho que nós temos que sentar, ter tranquilidade, imaginar que um país ele vive de harmonia, o país precisa de harmonia para viver. A gente precisa de criar nossos filhos, fazer negócios, ter nossas empresas, publicar nossos jornais. A gente precisa de andar em segurança e isso pressupõe harmonia. E eu acho que esse ambiente de desarmonia pode ter acarretado, talvez, uma interpretação assodada, meio precária do que o Supremo disse. Neste sentido, doutor Manuel, mesmo não sendo fake news, né, as informações, a internet, especialmente os grupos, né, de notícias, de WhatsApp, que disseminam de forma acelerada esse tipo de notícia e já com opiniões sem ler, acaba prejudicando também muita gente que também não apura e vai passando a informação para frente, né? Isso é um problema. Tem uma frase também que a gente fala o seguinte, isso é do ministro, acho que é do Barroso, eu não sei se é o Barroso que falou isso num julgamento anteriormente, que ele falou assim, liberdade de expressão não dá direito a ninguém gritar fogo dentro do cinema. Eu não posso chegar no cinema e gritar assim, tá pegando fogo, e todo mundo sair correndo e atropelar um em cima do outro, e eu achar que aquilo é uma liberdade de expressão. Mentir e causar prejuízo para os outros não é liberdade de expressão. É essa que é a discussão do Supremo nesse acórdão, porque o sujeito fala, olha, mas então ele pode falar o que quiser de mim, mas e o artigo 186 do Código Civil que diz que todo aquele que causa prejuízo a alguém tem que indenizar? Como fica? Porque a gente tem que imaginar o seguinte, Zé, existem os direitos da personalidade. O que são esses direitos da personalidade? São aqueles direitos existenciais, tais como o bom nome, o meu nome, a minha família, a minha dignidade. Porque se a Constituição fala que existe a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 9º, ela traz lá no artigo 1º, inciso 3º, que a dignidade da pessoa humana é um princípio e mais fundamento da República Federativa do Brasil. Então, a missão do tribunal e do estudioso do direito é exatamente fazer isso, harmonizar as normas jurídicas para que saia uma solução justa e correta. E aí eu digo o seguinte, que infelizmente, todas as vezes que a política entra no debate jurídico e vice-versa, e o jurídico entra no debate da política, com certeza, quem perde são as instituições. Com certeza. Então, situação esclarecida, a imprensa continua com o seu trabalho, esclarecendo, levando auxílio à população, apurando, divulgando sempre com credibilidade, né? Indo atrás dos fatos. Obrigada por esclarecer, doutor Manuel. E aí só mais uma observação, se você me permite. Eu acho que esse acórdão, ele reforça o valor da imprensa. Porque ele diz o seguinte, olha, a imprensa é responsável pela checagem e pela validação do fato. Então isso tem a oportunidade da gente separar também a boa imprensa, aquela que faz o seu dever, da imprensa que só quer noticiar fatos para caluniar pessoas e criar dificuldades e desarmonia. Se você quiser ficar bem informado, ou seja, esclarecido com assuntos como este, polêmico, então fique com a gente por aqui, você encontra informações com qualidade e credibilidade.